aí, gente? Aqui é o Corvallis do canal Corvallis React e hoje vamos assistir a parte 2 do vídeo, os 20 primeiros, os primários e seus espaços marinhos, seus peixes marinhos, explicando em mais de 15 minutos. Com certeza mais de 15 minutos, obviamente. Mais de 15 minutos. É uma hora assim. E agora vamos para a outra parte. E antes disso, gente, deixa o like, que no canal vamos bater a meta de 5 mil inscritos até o final do ano. E se quiser me ajudar a bater 10 mil, aí então com vocês. Eu agradeço por tudo aí. Obrigado, gente, por assistir meu canal. Outro agradecimento meio bestinho aqui. Recomendado pelo meu mano, obviamente, meu mano Jorge. Mano Jorge. Famoso de Jorge. Acho que eu falei várias vezes pra você. Então, bora pro vídeo. Se quiserem ver vídeo Warhammer, gente, linha da descrição, tem uma playlist Warhammer. Se quiserem ver, 40k. E é isso, bora vídeo 3, 2, 1 e play. Sabatino, amigo, eu tava Napoleão! Júlio César e a Legião! Romano. Os clássicos, os Space Marine azulzinhos, os bonitinhos. Romanos no espaço. Eles são basicamente romanos no espaço. Guilliman até inventou de tentar fazer um império bizantino temporariamente. Eles são metódicos no combate, generalistas ao extremo. Ok, os cicatrizes brancas ganham na guerra relâmpago. A guarda coráxica ganha em infiltração e sabotagem. Mas um cicatriz jamais faria uma infiltração bem feita. E a última vez que os filhos do Corvus tentaram um assalto frontal, o Corvus teve um trauma tão grande que ele temporariamente abandonou o Ouvir Simple Plan e pulou direto para Linkin Park. Um ultramarino jamais vai tirar 10 em qualquer coisa relacionada à guerra, mas ele nunca vai tirar abaixo de 7,5 também. Eles Ô louco, bravo. são aquele feijão com arroz muito É o grupo da média. bem feito que garante o sucesso de qualquer exército. A vantagem principal deles não está no campo de batalha, mas no fato do Guilliman entender guerra a um nível que poucos em Warhammer conseguem. Não se ganha ela Ele é um estrategista? nas escaramuças, na batalha, na violência. A guerra ganha com logística, suprimentos, cadeias de Lógica one-on-one? comando limpas e organizadas, estruturas para manutenção, limpeza, descanso e recuperação das tropas e equipamentos. Guilliman é chato, do mesmo jeito que mexer no Excel é chato. E essa é a graça dele. O cara é um burocrata que sabe o que faz, é um político primeiro, último e sempre. Guerreiro apenas O cara sabe fazer um plano, Apenas cara. porque- Vai fazer um plano com mínimo de detalhes, mas vai fazer um plano. porque ele entende na sua alma que a guerra é a continuação da política por outros meios. Se você deixar o Lion quieto por 5 minutos, ele vai arrumar alguma coisa pra caçar. Se você deixar o Leman Russ quieto por 5 minutos, ele vai achar um bar pra se divertir com a população local. Se você deixar o Guilliman quieto por 5 minutos, ele vai analisar os extratos de impostos dos últimos 20 anos do governo onde ele está, descobrindo formas mais eficientes para captar recursos, redistribuir e reencontrar cada brecha fiscal possível de forma que você vai conseguir arrecadar mais recursos com menos impostos sobre a população. A ideia de Guilliman é que cada ultramarino consiga ser um governador, secretário, general e rei, e se a coisa apertar muito, um filósofo e orador geral. Conseguem? Não, nem sempre. Os ultramarinos Mas, mano, eu achei isso aqui muito legal. Tipo, o cara, ele pode não ser o time dele não pode ser o mais forte, mas eles são espertos, mas ele é esperto. carregam em si um problema muito pequeno, mas constante de arrogância, até se comparados a outros Astartes. Mas, para citar Cato Sicari, uma coisa que ele nunca disse: nos achamos melhores do que a maioria não por arrogância, mas porque é verdade. Eu admito que Eu amo essa frase, cara. Eu não sou arrogante, eu sou verdadeiro. um espaço a mostrar um pouco pequeno com apenas 4 personagens, mas todos os ultramarinos que eu li alguma coisa sofrem de variados graus de depressão dado o estado deplorável que o Imperium se encontra. O Uriel Ventris foi posto dentro de uma Demon Collab, isso acaba com a serotonina de qualquer um. Cato sofre de estresse pós-traumático e deixou a arrogância de lado, e está perigosamente perto de desenvolver uma personalidade até. E Guilliman saiu de um império secularizado e tecnicamente avançado e estruturado para o pesadelo logístico do 42º milênio. E o último vai viver para sempre lembrando da vez em que ele viu seu primarca morrer temporariamente e problemas derivados de tentar se comunicar com a Hivemind, que é exatamente o bibliotecário-chefe ou Chief Librarian dos Ultramarinos. E é importante lembrar, eles ainda levam umas encaçapadas às vezes. Na Batalha de Calth,
na Primeira Guerra Tiranida, nas várias vezes em que eles foram pegos rapidamente, sem chance para se organizarem e adaptarem. Eles são apenas humanos, mesmo que sobre-humanos ainda são humanos. Mas Sim, mano, são muito bush. ainda assim eles são Brincadeira. Eles são, uma força eles são fortinhos, mas ainda é bush. versátil, porém sem sal. Eles se expandem e integram novos mundos ao Imperium. A eles parecem ser dadas certas liberdades no campo tático que eu não vejo acontecendo muito nas outras legiões. Principalmente porque eles têm um sistema muito legal de resolver problemas encontrados no campo de batalha via a divisão de problemas em partes menores, que eu acho muito legal. Por exemplo, é dividido no que eles chamam de teórico e prático. Teoricamente, o problema é X. A limitação que ele me impõe deriva desse X. Eu não necessariamente preciso destruir este problema para avançar, apenas a parte que me limita. Na prática, eu posso eliminar a limitação de 4 ou 5 formas. Discutirei essa forma entre os membros do grupo de combate, ou da esquadra, se sob o comando de um sargento, ou com o pelotão, se um tenente está em campo. Se a prática levanta outras questões, continuar nessa dialética até achar o melhor plano possível. O exercício de problema, passos para solucionar que eles usam é uma forma simples, porém efetiva, de organizar os pensamentos e garantir que um debate seja rápido entre membros de uma força-tarefa, esquadra ou grupo de combate ou pelotão. Os ultramarinos que chegaram à linha de frente como irmãos de batalha são altamente bisurados, todos safos ao extremo, e assim a conversa é proveitosa e se evitam que os digníssimos caguem no pau. É basicamente oratória militarizada e empregada no campo de batalha de forma tática, é legal pra caraca. Isso é muito legal, cara. Pera, na hora que começou a explicar palavras difíceis, cara, eu comecei a só não entender nada, mas eu entendi que tava tudo certo. Guilliman também é um dos primarcas menos insanos. Isso se dá ao fato de ele ter crescido em um ambiente relativamente estável e ter a presença paterna e materna no seu crescimento. Guilliman tem Ele parece mais de boa. uma Guilliman que o Lion pensou em explodir. Por último, eu não vejo ele como um Júlio César, que é a comparação que a galera geralmente faz, mas sim como um César Augusto no milênio 30 e um Justiniano no milênio 40, com o Belisário sendo uma mistura de Belisário, é óbvio, né? E Apolodoro, o engenheiro. E uma última nota, eu adoro o fato dos capacetes vermelhos terem surgido como uma forma de marcar soldados mocorongos, mas graças a um monstro específico que se destacou do resto, os capacetes vermelhos começaram a denotar honrarias e viraram marcas de sargento. Seus mundos Achei muito bonitinho. são vários, mas o setor de ultramar está sob o comando deles. Cara, eu gostei desse grupinho, mano. Sabe, piada? Eu gostei desse grupinho. E eles são leais. O sapo. Cara, mano, sabe, pera, eu gostei muito desse grupinho, cara. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter esse grupinho aí, que é... Eles lutam, são legais e parece um lugar de boa, sabe? Não tão de boa, mas de boa. Lava o pé. Não lava porque não quer. O Mortarion Ele fede. mora... Realmente. A guarda mortuária fede. Eles nem sempre federam, mas eles nunca foram cheirosos. Vamos falar deles. O melhor ponto de explicação que eu Poxa, que nojo. tenho pra dar pra você com relação a essa legião é a seguinte. Nathaniel Garo, um Astartes leal ao Imperador que acabou caindo nessa legião, viu como as coisas eram antes e depois do Mortarion, e ele apreciava sua legião consideravelmente Ele fede. mais quando ela não tinha o ceboso do Mortarion liderando eles. Eles eram uma legião que era focada em atrito e ataques no ocaso, os Saqueadores do Crepúsculo. Nome foda, por sinal, mas o Mortarion É um bom nome, ó. alterou para eles serem mais voltados para o uso de armas biológicas e combates em lugares inóspitos. Algumas das tradições que o Mortarion inventou, O cara jogou ele pro lixão, pra lutar no lixão, mano. Meu Deus do céu. como o beber veneno que deixa um Astartes atordoado para comemorar boas missões, o desencorajamento ao interagir com humanos comuns e a permissão de sociedades secretas paralelas à cadeia de comando comum, deixavam os Astartes que já estavam na legião pré-Mortarion meio cabreiros e com razão. Aos poucos, eles foram se especializando em ser a legião do Gás Sarin. Muitos lugares comemoram a vitória da guarda mortuária e na maioria Mano, eles estão, tipo, no lixão, mano. Credo, mano. deles a grama jamais crescerá novamente. E vamos falar do Mortarion rapidinho. Além dele ser um baita de um hipócrita no julgamento do Magnus, Cara, eu acho que é até ideia hipócrita, né, cara? Ou é honrado, ou é maluco, ou é hipócrita. ele não teve a coragem de dar um tapa na cara de ninguém. No concílio de Nicéia, que o Papai Noel participou, São Nicolau deu um tapa na cara de quem discordava dele. O Mortarion não teve a pachorra nem de dar uma cuspida no Magnus. E eu garanto que, considerando o ar que o Mortarion respira, eu preferiria um tapa. Mas... É, porque uma cuspida isso aí vai dar uma furada no cara E automaticamente. aqui eu tenho que elogiar um pouco. Ele caiu pra Nurgle não por causa de alguma grande coisa dele, mas por amor aos próprios filhos. O Mortarion foi traído por um de seus filhos,
Rufus, que expôs ele ao Warp e fez com que ou ele vendesse a alma coletiva da Legião, ou o geral viveria em sofrimento para sempre. E a impressão que eu tive lendo pela primeira vez esse texto foi que Mortarion aguentaria uma eternidade sem vender a própria alma se fosse apenas ele, mas ouvindo o sofrimento dos filhos, ele abriu mão da dignidade e da sensação de não ser um hipócrita para que os filhos parassem de sofrer. O jeito dele Achei fofo, mas... de lutar não se alterou muito depois que eles caíram. Achei fofo, tipo, eu sou forte. Eu queria pra sempre sofrendo, mas meus filhos estão ali. Então eu acho que aceito. Para Nurgle, por sinal, avanço lento, gradual, deixando que os venenos lançados fizessem a maior parte do estrago. Você não precisa avançar correndo ou fazer investidas relâmpagos quando o inimigo tá morrendo de tifo, malária, dengue, hemorroida, seborreia, saburra lingual e diarreia, tá ligado? Numa nota lateral, eu gosto pra caramba do Nathaniel Garro em 30.000. O cara é um protagonista de um dos Eu já sabia que não, mano, porque nas Forças Mãos de Troia não parece nem um pouco, mano. melhores livros da série, que é A Fuga de Eisenstein. Enfim, Mortarion foi forçado a buscar um novo patrono e eu vim agradecer aos membros do canal, generosamente custeando meu sabonete para que Nurgle fique longe de mim. Se você quiser fazer parte dos mecenas do canal que me ajudam a financiar Mercenário, canalha. tudo isso aqui, sinta-se livre para ver nossas opções e orçamentos. Tudo isso aqui parece que é um bagulho grandão, não é não? É internet, conta de luz e comida do meu gato. É isso aí, cara. O meu, quando eu decidi criar um Seja Membro, se quiserem, vai ser coisa pro canal e ajudar a pagar com de casa. Voltando ao vídeo. Mortarion ficou bolado com o Imperador entre várias E desenho também, que eu tenho que fazer mais arte aí. outras coisas pela leniência que ele tinha com Psykers e Mas eu não faço, peço pro artista fazer, porque eu não sei desenhar. porque o Imperador salvou a vida do próprio Mortarion. Isso precisa de um pouco mais de contexto. Mortarion odiava sentir que ele era mais fraco do que alguém e, mais importante ainda, que ele deveria a própria vida para o Imperador. Mortarion tava doido pra passar o pai adotivo dele, só que o Imperador falou: meu filho, você não vai aguentar, deixa o pai biológico resolver. E o Mortarion falou: pau no seu cu, bom dia, e foi tentar resolver, não conseguiu. O Imperador deu skill steal. Tem mais algumas outras coisas no caminho, mas é basicamente isso. O Imperador roubou a morte do Mortarion e ele ficou muito puto com o pai biológico dele. O mundo dessa legião era bárbaros e eles são obviamente traidores, caíram para Nurgle, ou Nurguleth, ou qualquer outro nome que você queira falar. Pior que, assim como o Curse, eu gosto pra caramba do Mortarion porque eu acho ele engraçado. Não engraçado, haha, mas engraçado tipo, esse copo que eu deixei sem supervisão por um tempo tá com um gosto engraçado. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, cara. Se o mágico faz mágica, a feiticeira faz feitiço. No Deve ser magia. feitiço que eu faço, o boneco desaparece. Os Mil Filhos são a legião com a estética egípcia e são metidos a mágico. Pode-se dizer que a legião especializada no uso de Psykers e na investigação da Warp ficou muito chateada com a decisão imperial de cessar todas as pesquisas relacionadas a isso no Concílio de Nicéia. Ele não foi, até onde eu sei, oficialmente uma ordem para o Magnus sossegar o cu, mas para meio entendedor, pingo é letra. Infelizmente, Magnus só tem o olho, o que fez com que ele ignorasse o alfabeto inteiro que o Imperador mandou para ele, com variados graus de sutileza de sossego o cu, meu filho. São uma legião bastante focada no estudo, com uma tendência ao comportamento acadêmico. A obsessão com a Warp fez com que eles invocassem alguns familiares para terem companhia, familiar no sentido mágico da parada. Sua principal As rivalidade criaturinhas. é com os lobos espaciais, graças ao fato deles terem chumbrecado Próspero, o seu mundo capital. Os Mil Filhos são caídos para Zent, ou Tzent, ou Tzent, sei lá como é que você pronuncia, eu pronuncio Zent. Magnus, por sinal, ignorou a proibição do Concílio de Nicéia em Warhammer 2 vezes. Na primeira, ele fez um grande sacrifício para alertar o Horus e só conseguiu fazer com que o Horus caísse mais rápido. E na segunda vez, muito mais famosa, ele tentou alertar o Imperador e deu errado, então... Não, espera. Quer saber? Essa aqui eu vou entrar mais a fundo. É uma das poucas vezes em que o Imperador saiu quase com 100% da razão na situação. Mandaram Que o Imperador ele tá certo com uma coisa. Magnus ficar quieto e não usar o Warp. Junto a isso, o Palácio Imperial estava cheio de selos e proteções psíquicas para que o Imperador, que estava muito ocupado, tentando roubar a ciclovia do Zeldar, basicamente. O Magnus ignorou a primeira ordem, fez na feitiçaria braba para poder falar com o pai e alertar que o Horus tinha virado traidor. Aí, ele deu de cara no muro de selos que estava protegendo o Palácio Imperial
Imperial, selos fortes o suficiente para que Magnus, um Psyker muito foda, não conseguisse quebrar. Então, um sussurro nas trevas, um satanás calango maldito, sussurrou que ele poderia fazer mais se ele quisesse. E o Magnus não pensou duas vezes. Ele pegou o poder, quebrou a proteção e imediatamente o Palácio Imperial foi inundado de demônios. Os custódios, a força militar mais poderosa que a humanidade se dispõe, ia ficar o resto da heresia indisposto, tendo que limpar o nada de errado que todo mundo insiste que o Magnus fez. E o cerco da Terra se tornou 10 vezes mais cagado para todos os civis do que ele poderia ter sido, porque o Magnus não consegue ficar quieto e ele não consegue simplesmente obedecer a porra da ordem de ficar quietinho na moral em casa. Tipo, vai deitar, cara. E fala assim, não, eu não vou deitar não, porque tu é chato. Magnus não fez nada de errado? Não. O Magnus fez nada errado. Mandaram ele não ele fez os dois, ele fez nada e errado. Fazer nada e ele fez isso errado. Enfim, eles caíram pra Zent, deus do TDAH, da mágica e das mutações e de pássaros por algum motivo. Tá bom. Pássaros. Falando nisso, os 1000 filhos tinham um defeito onde eles viravam um empelhado aleatório de carne e feiura chamada sarcomorfose ou flesh change. Eles são uma Eu leria se estivesse em português. uma legião que usam muita mágica, Cara, pior parte que eu tô quase com esse cabelo aqui. Mentira. logo são uma legião com muita propensão a mutações, uma coisa ligada à outra nesse universo. Eles provavelmente precisariam de um distanciamento da Warp para poder se curar e para poder estabilizar a semente genética. E aí, Esse era o Dane-se. que Tá é o tudo bem. braço direito de Magnus e tão inteligente quanto seu pai, em sua infinita sabedoria resolveu pedir ao deus das mutações na Warp para curar eles usando mágica. Deu tão certo que hoje a maior parte da legião é pó dentro das armaduras, todo mundo da própria legião odeia o Ahriman e até os Eldar conseguiram uma vitória em cima dos 1000 filhos com a Yvraine manipulando e destroçando psicologicamente o Ahriman. Você tem ideia do quão pouco respeito uma facção tem dentro da GW pro Eldar ganhar dele? Eu digo Cara, isso é incrível. isso como fã dos Eldari. A GW tá pouco se fudendo pros elfos Mano, é que os elfos são muito Dane-se, cara. Tipo, eles não fazerem coito que tava dando certo. Os caras querem, mano. espaciais e eles são um saco de porrada de todo mundo. Pra um Eldar fazer uma sacanagem com outra facção, incluindo uma facção que é tecnicamente uma facção de Space Marines, puta que me pariu, os 1000 filhos estão tipo, alguém lá dentro odeia eles. Mas no sério agora, eu não Odeia quero só muito. cagar no Magnus e no Ahriman. Eu gosto deles de verdade. Principalmente com a pegada Lovecraftiana de horror corporal que alguns dos mestres Psykers às vezes têm na Legião. E eu acho as boas intenções do Magnus uma boa ideia. O problema foi a execução. Enfim, seu mundo atual é Sortiarius e antes era próspero e eles são traidores de Zent. Você não acreditou, por causa de traição, o amor acabou. Horus, mestre dos Lobos Lunares, é o Ele é um careca, logo não confio nesse bosta. favorito do Imperador, o mais chegado da maioria dos irmãos e o menos propenso a ter choque de ego com os outros. Em teoria. Na prática é muito mais ou menos. O Ele é um bosta. Corvus ficou grilado com Horus depois de ter uma investida muito mal feita. Horus, vocês devem ter percebido, é o principal responsável pela heresia do Horus, a guerra civil que devastou o Império e transformou ele de um pesadelo tecnocrata e autoritário para um pesadelo autoritário e tecnofeudalista. Desculpa, GW, mas eu não vou fingir que o Império no milênio 30 era muito melhor do que no milênio 40. É tudo bosta. É tudo bosta. A Legião de Horus, quando eles eram leais, era basicamente uma mistura de blitzkrieg e estratégias de decapitação de comando. A ideia dos autores era que esse é o jeito mais misericordioso e rápido de fazer uma guerra. Decapitando uma serpente, o corpo espasma, mas ele logo morre. Se você parar por 5 minutos, você vai ver que essa estratégia não faz o menor sentido e é pura marola do Horus. Realmente, não parece fazer sentido nenhum. Entre vácuo de poder, caos generalizado por falta de ordens, problemas surgidos de não saber quem vai ser o sucessor, o que impede negociações, fica difícil de você conseguir acabar com a guerra rapidamente. Se a ideia for fazer a guerra mais cômoda para o Horus e seus filhos, que se fodam os civis locais, super justo, bato palma, tá certo. É crime de guerra? É, mas o que é um O que é um crime de guerra hoje em dia no Warhammer, cara? peido pra quem já tá todo cagado? Só para salientar, a estratégia é excelente para os invasores. A desorganização temporária auxilia na penetração das tropas, a dificuldade de se organizar pode fazer com que os regimentos e brigadas inteiras se rendam sem luta. Mas a guerra em si, altas chances de você ter problema de médio a longo prazo causados por insurgentes, resistência e organizações vinculadas ao antigo regime. Porque os Tipo, tem esse pequeno...
Desculpa. Essas pequenas coisinhas, sabe? Pequenas. Os Lobos Lunares, a legião do Horus antes da heresia, fazia muita coisa, mas investir em corações e mentes, que é o pilar de contra-insurgência moderna, não é uma delas. O que é bizarro, porque fora do campo de batalha, o Horus era incrivelmente dedicado à manutenção da paz no Imperium. Cara, eu não confio em careca. É assim, tipo, não importa o quanto ele bom ele seja, ou quão ele fez pro bom, ele vai fazer uma besteira porque ele é careca. E mostrou que é real. Eu falei antes da traição. Obviamente, era traição. Não, né? Ele apaziguava os irmãos mais problemáticos, ele se aproximava dos mais normais preconceitos. O Horus, pelo menos nos 2 primeiros livros da heresia, era um excelente mediador interno e um primeiro-ministro relativamente consciente. A queda dele tinha um potencial incrível. Sob o peso da responsabilidade de ser o mestre da guerra do Imperium, ele se via ressentindo o pai que o posicionou ali, tendo que arrastar irmãos que estavam irritados por ele ter sido oficialmente elevado sobre o resto, com cobranças internas pesadíssimas. Ele aposta tudo, toda a autoestima dele, toda a autoimagem dele, na ideia dele ser o filho perfeito, e problema após problema, sabotagem após sabotagem, ele se vê Cara, ele não ia ser perfeito porque logo ele é careca, né? desesperado e ressentido, vendo a sua autoridade e seus planos sendo erodidos aos poucos pelo próprio pai via os despachos da terra. Ele ainda assim se mantém leal por um fio. Mal se mantém leal, mas ainda resiste, pronto para estourar a qualquer momento, puro suspense de quando ele vai surtar de vez. Ele toma uma facada de cocô, uma espada usada por um possuído de Nurgle fora ele, uma Anathema. Ele sofre mágica do caos e sai do outro lado como traidor e louco, e é isso que me fode, tá ligado? Toda essa antecipação foda, o que ele vai fazer ele cair? Por que ele aguenta tanto? É realmente lealdade ou é algum resquício de orgulho e amor próprio que faz Não, é só uma facada, acabou. que ele não caia? E aí ele leva uma facada de cocô e ele leva uma facada de cocô que é literalmente bosta demais pra ser verdade, porque o cocô é da Warp. Enfim, os Lobos Lunares, ou os Filhos de Horus, são uma legião generalista mais focada em ataques rápidos e decisivos contra alvos particularmente duros. Sua maior vantagem é a visão estratégica Ele é forte na penetração. e priorização de alvos. Quando eles caem pro caos, eles se tornam os Ultramarinos Góticos, a legião que é 7 em tudo, 10 em nada. Ainda assim, eles são uma legião interessante. Eu gosto bastante de alguns personagens da Era da Heresia, como Loken, Yakton Kurz e Torik Torgeddon. Eles têm um senso de honra rudimentar e uma modéstia ao tratar com mortais comuns que os tornam carismáticos, apesar de serem frios, distantes e bizarros igual todo Astartes é. E o fato do Horus ter forçado seus filhos a terem aulas de filosofia e retórica e oratória quando eles não estão em guerra, me faz achar que ele não é de todo ruim. Seu mundo era Chthonia, e eles são, obviamente, traidores. Acho que isso aí é óbvio, né? Vê-se em instantes que eles são brilhantes. Os nossos deuses podem mais. A Legião 17 Muito poggers. são os portadores da palavra. No Império ateísta, eles começaram a moda de chamar o Imperador de Deus. E saído direto de uma piada Isso aí não parece boa ideia, não. de Monty Python, quanto mais o Imperador negava ser um deus, mais divino ele parecia para os portadores da palavra. No milênio 30, eles não parecem ter um nicho específico no campo de batalha, pelo que eu vi, li e lembro, mas eles parecem ter um talento especial para pegar populações que talvez tivessem dificuldades ideológicas e convencerem eles via conversão de debate. Se o debate Cara, olha esse debate, que belo debate. era através da frase ou se o debate era através do uso de bolters, eu não sei, mas eles eram bons nisso. Lorgar, o primarca, inclusive, a gente consegue ver que a intenção do autor era dar a ele um carisma sobrenatural e profundas habilidades de compreensão humana e filosofia. Mas não deu certo. Assim, depende do autor, mas a ideia é boa. E eu não tô zoando os autores aqui, é difícil escrever um semideus super gênio com 200 anos de bagagem de estudo filosófico. Porque, bom, você precisa ser tão inteligente quanto o personagem para escrever um gênio de forma convincente. E ninguém nesse mundo é um primarca em intelecto. O que faz com que nem os primarcas sejam primarcas em intelecto. É um problema inerente ao fato de que nós estamos transformando coisas que não eram para ser personagens em personagens. Mas na maior parte do tempo, o Lorgar é uma figura carismática e sagaz. E é alguém que consegue entender que seres humanos precisam de fé em algo. Por exemplo, a Federação de Star Trek tem fé em um Tipo, é verdade. Na minha visão é verdade. Você pode ter fé em alguma coisa. universo clássico, liberalista e igualitarista. Eu acho bom, cara. Sua vida é um pouco mais feliz quando você tem fé, cara.
Colmeia do Destiny tem uma fé voltada para força, excelência e lógica de espadas moldando o universo à procura de uma forma final e perfeita. Eu puxei esses dois exemplos para provar que fé e crença não necessariamente significam Deus, mas ideais políticos, ideais biológicos. Lorgar entendia isso, o Imperador não. O problema do Lorgar, alguns diriam, foi apostar no Deus errado. O Imperador tem um problema sério em controlar a própria imagem para relações públicas e ele enviava claros sinais de que era um deus enquanto negava a própria divindade. Guardadas as devidas proporções, o Imperador é basicamente a Nagatoro perturbando o Senpai, tá ligado? Eu tô afim, não tô mais, hein? É tipo isso. É, mais ou menos isso. Rapaz, mano, mas é pera. Falando do nada que tinha Nagatoro porque ele lançou essa. Mano, eu odeio a Nagatoro durante 3 episódios. Aí eu começo a gostar dela. Dar imagem e atenção... É incrível, cara. É incrível o contraste, cara. Eu já falei, mano, se tivesse uma obra ao contrário disso aí, mano, ia ser... Os caras iam lançar, tipo, uns 48 textão xingando o Senpai, cara. Suficiente pra mostrar interesse, mas nunca assumir o interesse verdadeiramente. E Lorgar formulou então o Letitio Divinitatus, ou Letitio Divinatus, a suma teológica do Imperium, foco do culto imperial. Ele fez isso de forma a justificar filosoficamente a divindade do Imperador e seu destino manifesto através das estrelas. Por um lado, parece ser um excelente tomo de filosofia, direito e teologia. Por outro lado, é a única justificativa viável para explicar o racismo do Imperador contra aliens, porque sinceramente não faz sentido, fora de um contexto teológico, a necessidade de Lebensraum que o Imperador tem. Lorgar estava fazendo um favor em cima de outro favor para o Imperador e ainda assim o Imperador cagou no almoço do Lorgar. A tragédia mais interessante aqui é que o Letitio Divinitatus deveria ser uma fundação sólida para o Imperium, unificando religião e gerenciamento público de forma que questionar o Imperador se tornaria uma heresia. Consigo entender. Poucas formas de controle mais eficazes do que essa, desde que a sua fé seja inabalável, e a fé do Lorgar não foi. Ela foi fragmentada quando o Imperador destruiu a cidade modelo que Lorgar criou, Monarquia. E tendo acontecido isso, que é o equivalente de Warhammer de no meio das cruzadas Deus descer pessoalmente, quebrar Jerusalém no meio, chamar todo mundo envolvido na guerra pela cidade santa de cringe ter tudo com mão peluda e subir aos céus, mandando geral calar a boca e parar de falar dele, Lorgar meio que deu uma surtada. Ele ficou Cara, eu não sei o que eu faria realmente nessa cena. Encantado com a fé imperial que ele mesmo fundou. E aí ele se voltou para deuses mais escuros. O que, por um lado, super compreensível, meu parceiro. Você levou um chute da tua namorada, você vai procurar a próxima, tá ligado? Mas, por outro... Ou você pode ir ao misógino. Mostra que a fé de Lorgar talvez não fosse muito sólida para começo de conversa. Uma pessoa que realmente é uma fanática religiosa e realmente acredita no mandato divino da criatura que ele endeusou, se veria voltando de novo para a ideia de que monarquia foi culpa do próprio Lorgar, que a ira divina era justificada e imparcial. Seria preciso bem mais do que literalmente a demonstração divina de que o Imperador estava desgostoso com aquela realidade para quebrar a fé do Lorgar. E o que me deixa satisfeito é que Cyrene, que é uma personagem importante para os portadores da palavra, e o Anacoreta, que é um Dreadnought dos portadores da palavra, entendem isso. Então parece ser um erro do Lorgar e não do autor. É um erro do personagem. E a queda de Lorgar foi a queda da própria legião. Ele foi manipulado por Erebus e Corferon para ir para o lado do caos. Erebus, por sinal, tremendo filho da puta, mas eu não consigo odiar ele porque ele é consistentemente escrito de forma esperta. Eles estavam plantando sementes da discórdia e pensamentos que guiaram Lorgar para o caos. A vulnerabilidade pós-monarquia transformou Lorgar em uma oportunidade de ouro para começarem o longo trabalho dos 4 ao norte. Após a queda, os portadores da palavra são bons em invocar criaturas e as usar de forma efetiva no campo de batalha, e são muito mais voltados para a capacidade de gerenciar cultos e subverter planetas do que a Legião Negra, os atuais Filhos de Horus. Com 400 homens da Legião Negra, você consegue destruir um planeta, dado tempo e preparação. 400 portadores da palavra vão se espalhar por 100 planetas diferentes, começar cultos, espalhar a palavra e aos poucos minar a fábrica social, até que depois de um determinado tempo eles tenham esses planetas na mão, sem o esforço intenso de combate.
E quanto mais você sacrifica aos deuses primordiais de além das cores do tempo, mais você recebe em troca. Em Warhammer é a mesma coisa. Assim fica fácil virar líder de seita, subverter planetas e fazer conspirações que fariam Lovecraft ter uma ereção fatal. Os principais responsáveis pela fé imperial agora são seus principais subversores. Deus, eu adoro a ironia disso. O fato de ser uma queda lógica e relativamente bem escrita, apesar de meio acelerada, é só a cereja do bolo pra mim. Os deuses de Lorgar podem mais, mas eles cobram mais também. Muito, muito mais. E uma falha hoje não geraria uma monarquia humilhante e destrutível, porém sobrevivível, mas algo muito mais sombrio. Lorgar hoje é um príncipe demônio e foge de medo do seu irmão Corvus Corax, o Corvo. Seu mundo, Corvo. já foi coaches. E eles são... Bom, é meio que óbvio que eles são traidores. Você não sabe o que pode fazer o negro trocar as mãos pelos pés, os pés pelas mãos. Os salamandras são os filhos da 18ª Legião. São lagartixa. uma das melhores legiões para se ter no campo de batalha. E gentis com civis, educados com a guarda imperial, são uma das poucas legiões que visitam os pais após a ascensão ao Space Marine. Sim, é meme, mas também é parte da lore. Eles são especialistas em lança-chamas, armas melta e outras armas térmicas. Isso me faz crer que eles são usados para limpar fortificações e casamatas, ou então limpar barricadas urbanas, além, é claro, de serem bons a limpar o campo de batalha de tanques de guerra e carros de combate. Nocturne, que é o seu planeta de origem, tem placas tectônicas do mesmo jeito que eu tenho saúde mental. Tecnicamente existe, mas mais atrapalha do que ajuda. Vulcan intensificou muito a bondade da Legião com as pessoas comuns, mas não foi a origem dela, e junto a isso ele os ensinou a temperar essa bondade e essa necessidade de ajudar com pragmatismo e bom senso. Eu gosto dos salamandras, eles são fofinhos, eu não tenho nem Eles são nenéns, salamandras são nenéns. zoar muito, eles são legais. Eles são mais do que apenas soldados, eles são guardiões, profissionais, calmos, centrados e bons com civis. Ao lidarem com os dramas familiares e visitarem as cidades quando não estão em serviço, eles garantem uma aproximação muito maior com o cidadão comum e lembram-se da verdade que a maioria dos outros lealistas esqueceu. Defender o Imperium é defender o povo. Estruturas com raríssimas exceções podem ser reerguidas, mas uma vida perdida, a experiência que aquela pessoa teve, a visão única de mundo que ela já carregou, aquilo jamais pode ser recuperado. Os salamandras são fortes, carismáticos, sagazes, bons com civis, mas mais importantes, eles são resistentes, até pros padrões de um adepto. Cara, eu acho que eu seria o salamandra, cara. O cara do salamandra. Os Astar. É que os caras são muito de boa, cara. Realmente você vai escolher, mas do jeito que eu sou, eu viraria um dos bonitos lá. É difícil você porque botar roxo é bonito. um dos filhos de Vulcan debaixo do solo. E sim, eles têm uma divergência em um dos implantes que faz com que a produção de melanina deles seja absurdamente alta. Essa mutação os deixa com a pele característica, mas é diferente de simplesmente ter a pele de uma pessoa afrodescendente. A pele Eles são azuis. deles é quase... Isso aqui é ser humano, tá, cara? Isso aqui é ser humano. E vão Ele é azul. Black. Mas eu acho que eles são muito interessantes e eu gosto deles pra caramba. E é sempre bom dizer, existem salamandras que têm traços afrodescendentes, existem salamandras, por exemplo, que têm traços asiáticos, igual o Sakan, que ficou famoso na O minissérie saco azul. da GW Pariah Nexus. Se você quer algo remotamente simpático e carismático e ainda assim manter aquele fio de corte que toda facção de Warhammer tem, os salamandras são o que você precisa. Seu mundo é Nocturne, seu primarca é Vulcan, mais do que simplesmente defenderem Homo sapiens, eles são os escudos da humanidade e eles são leais. 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Corvos Os corvos aqui, estou curioso pra ver como são os corvos. Eles devem voar, na minha visão, eles devem voar. Corax, Corvo O mínimo. do Corvo, da Guarda do Corvo, cujas últimas palavras são referências ao poema O Corvo. E a galera Que irônico. tá zoando apenas os Space Wolves, né? A Guarda Coráxica é o que acontece quando você quer jogar Metal Gear dentro de Warhammer. Eles são focados em furtividade e sabotagem. Os caras têm entre 2,30 metros e 2,60 metros, usam armaduras o suficiente para montar umas 5 geladeiras cada um, mas eles são furtivos apesar Como essa coisa é furtiva? Eu sei, é preto. de cada passo deles ser um trovão. Corvus é um primarca meio deprimido, mas ele é interessante de um lado pessoal. Tendo sido criado por presos políticos em uma lua prisão, ele dá um valor forte à liberdade, vida civil e preservação das tropas. O uso de snipers, infiltradores e forças que vão destruir cadeia logística de transporte são as principais formas Cara, não devia ser legalizado um corpo desse ser furtivo, cara. de combate dessa legião. Máximo de dano aos soldados com o mínimo da inconveniência aos civis. Eles são focados mais na parte de hardware militar do que qualquer outra coisa. São
também responsáveis por ataques rápidos depois de destruir a estrutura de defesa. Eles são obviamente Space Marines, então eles estão mais do que aptos a caírem na trocação franca. Mas eles preferem enfraquecer o poderio militar inimigo via sabotagem e ataques rápidos primeiro. Quando chega a hora de parar de andar escondidinho, eles colocam jetpacks e aquelas garras de Wolverines que a galera chama de Thunder Claws, e eles saem voando pelo campo de batalha. Se eles fazem caralho enquanto lutam, eu não posso afirmar, Mas eu acho que eles fazem. Possivelmente eles fazem mas eu não colocaria como sendo impossível. Eu acho assim, mano. Os caras, tipo, eles enfraquecem o inimigo, depois eles vão se preparar, pegam suas rasinhas e vão rushando com garrinhas, cara. Eu com certeza, se eu pudesse, eu faria cracra. Levaram uma surra tão sovada no massacre de Istvan que a mera menção de traidores vai fazer com que eles percam a cabeça. Numa nota final, eles são um jeito de fazer furtividade, mas eles estão longe de ser o único. E das duas legiões que focam em infiltração e sabotagem, eles estão em segundo lugar na minha opinião. Os Filhos da Lua Deliverance, os lealistas da Guarda Corássica, a 19ª Legião, focam apenas nas aplicações imediatamente bélicas da furtividade e sabotagem. Por isso, eles perdem o lugar para minha queridíssima... Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canalha! A Legião Alpha é uma mistura É a região mais based de todas. única de Senhores da Noite, os maníacos torturadores que entendem que o Homem Esfolado mantém 8 fora da rebelião, e Guarda Coráxica, que entende que o inimigo não acerta o que ele não pode ver. Mas eles levam isso para além do campo de batalha. Seu melhor amigo, ele pode ser um implante da Legião Alpha. A sua mãe, ela te pariu com o expresso propósito de botar você na Secretaria de Segurança do Rio e sabotar a PM. O cara... Rapaz, eles são Eisen, eles são todos Eisen. Você acha que você nasceu, mas te criou pra você ser um aluno de uma escola para invadir, porque ela sabia de tudo. Que morreu na contramão atrapalhando o tráfego? Ele forjou a própria morte apenas para atrapalhar o passeio público e impedir que o prefeito consiga coordenar as defesas da Hive City. Paranoia. Ô louco. Paranoia, confusão, Todos esses grupos são Eisen, choque impossível. é o que faz uma invasão da Legião Alpha funcionar. Eles não são sádicos como os Senhores da Noite, mas eles entendem que mexer com a mente e o coração da população é o jeito mais fácil de fazer com que o inimigo perca uma guerra. O segredo está numa organização extremamente descentralizada. Antes de começar a guerra, os objetivos gerais são discutidos e cada célula única e separada opera de acordo com as suas próprias ideias. Dessa forma, o objetivo central pode ser alcançado com uma determinada quantidade de redundâncias, caso tudo dê errado, e caso uma célula seja descoberta, ela não tem informações concretas sobre as outras. A Legião Alpha é o tipo de legião que inundaria bairros com crack, desestabilizaria a economia de uma cidade, isolaria a política... Por quê? Porque nós podemos! ...o governante de um estado, e dessa forma ela ia oferecer uma cabeça de praia para uma invasão num país. E você nem ia perceber o que aconteceu até o seu vizinho falar Hydra Dominatus e meter uma facada nas suas costas. Alfarius e Omegon são mais do que simples primarcas da Legião. Eles são modelos pelo qual esse grupo semi-organizado de agentes irritantes consegue operar. Para o Imperium, só existe um primarca. Apenas a Legião sabe que existem dois. E esse modelo de guardar segredos e manter mistérios apenas para manter todos à sua volta com o pé atrás é o que a Legião faz de melhor. Um exército não luta sem o apoio do povo. A Guarda do Corvo garante que o exército não lute. A Legião Alpha garante que o povo não o apoie. Destruir uma sociedade e implantar o caos é, na ponta do lápis, mais barato e menos perigoso para o atacante do que invadir e destruir meia dúzia de tanques, instalações e fortalezas. O problema é que quando a Legião vai embora, eles deixam um rastro de esquizofrenia, paranoides, desconfiados, cracudos e uma sociedade em frangalhos, que demorará muito para confiar no seu vizinho novamente. Mas aí já é um problema de quem for governar depois deles. Realmente, nosso objetivo já foi feito. A Legião Alpha é uma hidra de muitas cabeças e todas elas estão pouco se fudendo para a governabilidade da região. E, se eles forem forçados a lutar de forma aberta, eles não desanimam muito. Com um grito de "Pelo Imperador!", eles fazem de tudo para aloprar e confundir os soldados mesmo no campo de guerra. A sua maior falha fatal é o fato de que eles precisam que as outras pessoas saibam o quão desesperadamente espertos eles são. Fazer um plano de desestabilização social perfeito e ir embora pode até ser legal, mas qual é a graça de ser um gênio de relações internacionais ou sociologia se as pessoas não sabem quem você é? Na real, qual é a graça de estudar relações internacionais e sociologia? Absurdo. É, tem essa parte aí. Essa perda de tempo, na minha opinião, foram 4 anos da minha vida que eu não vou ter de volta, e eu não tô amargo com relação ao meu diploma. Não tô. Enfim, eles precisam
precisam mostrar para o mundo que são eles que fizeram algo. Então eles sempre deixam pistas que variam desde códigos encriptografados que, quando revelados, mostram uma serpente de múltiplas cabeças, bem sutil, até, sei lá, literalmente picharem: Alfarius esteve aqui e comeu a esposa do governador na parede do Palácio Planetário. Se você gosta de fazer os inimigos da Rage Quit desistir no meio do jogo, Isso aqui é coisa de otário, cara. Não, mas isso aqui é muito legal. se você prefere cair na porrada apenas depois de desmoralizar o inimigo com 500 piadas de sua mãe e uma foto da mesma, se a sua reação a qualquer comentário online que te deixa desgostoso é postar o IP de quem te irritou e deixar a paranoia consumir ele, a Legião Alpha é pra você. Imagina a CIA, só que ligeiramente menos filho da puta e com ênfase menor em manipular gente marrom a matar uns aos outros. Essa é a Legião Alpha. Nada pessoal, só bombardeio orbital. Em sumo, Pera, parei. Mano, é que rimou, cara. qualquer um que lidou com Alfarius tem isso a dizer. Ele envenenou a nossa água, queimou nossas plantações e causou pragas em nossas casas. Eles são leais? Não. Eles são hereges? Também não. Eles fazem seu trabalho, seu canalha. Eles são o que eles são. E meu Canalhas. Deus, esse vídeo foi longo. Foi longo para um cacete, meu filho. Mas foi muito bom, cara. O próximo vai ser mais curto, eu juro por Deus que vai. Eu sei que eu falei isso antes e O outro vídeo curto. Eu tô brincando. saiu essa monstruosidade, mas o próximo vai ser menor. Seita da Serpente Heptocefálica, de Trench Crusade. Orgulho é definitivamente o meu pecado favorito. Beleza. Então, gente, essa foi a minha reação. Mano, muito obrigado pela recomendação desse vídeo aqui. Eu sei que virou um vídeo de 2 partes, porque um foi de 53 e esse aqui foi de 40. Mas é isso. Espero ter gostado. E até amanhã.